vamos começar pelo que eu considero ser ideal que a gente tenha coberto no final do curso. Então vamos começar pelo final do curso. Iniciamos escrevendo as equações de Maxwell. No Sistema Internacional de Unidades, elas são dadas pelas seguintes relações. Você pode ter notado que a vinheta de abertura do vídeo tem as equações de Maxwell decorando a imagem. São as equações de Maxwell no vácuo para os campos magnético e elétrico. O ρ indica a densidade de cargas, J indica densidade de corrente orientada e as demais quantidades com índice zero são constantes do Sistema Internacional de Unidades. No final do curso de Fundamentos de Eletromagnetismo, a gente espera que você entenda, pelo menos em parte, o significado desta teoria. Essas equações descrevem todo o eletromagnetismo, incluindo teoria de circuitos, antenas, linhas de transmissão, unificou eletricidade, magnetismo e óptica, deu a base mais fundamental para a relatividade. Contém o fato de que cargas aceleradas irradiam e gera uma pergunta fundamental na mecânica quântica: por que um átomo em modelo planetário não seria estável pelo fato de haver aceleração constante das cargas, portanto o elétron cairia no núcleo. Mostrou para nós uma nova simetria fundamental na natureza para descobrir outras partículas. A chamada simetria de calibre, observada pela primeira vez nessas equações, permitiu entender a conservação da carga como consequência dessa simetria e avançar o entendimento da influência de simetria sobre leis de conservação. A conservação da carga foi a observação que levou Maxwell a consertar uma dessas equações, como a gente vai ver. No século XX, tivemos outras descobertas motivadas por teorias fundamentadas na simetria de calibre. Um exemplo recente é a descoberta do bóson de Higgs, que vinha sendo estudado pelos métodos teóricos fundamentados na ideia primeiramente observada nas equações de Maxwell. Portanto, elas, junto com as equações de Newton, que são bem mais velhas do que elas, formam um dos pilares fundamentais de toda a física contemporânea. Nesta introdução, nós vamos tratar rapidamente alguns desses aspectos de forma qualitativa, sem entrar a fundo nas questões, uma tentativa de motivação para as questões fundamentais no curso de Fundamentos de Eletromagnetismo. Imagina que você tem dois objetos e você está investigando uma propriedade nova sobre a natureza da interação. Esses objetos passaram por algum processo, você esfregou eles em algum lugar, mas vamos fazer a hipótese que você não conhece nada sobre eletricidade e nem sobre cargas elétricas. Você está chegando ao planeta pela primeira vez e ninguém te ajudou com nada. Você pega dois objetos e observa que o A atrai o B. Os dois se atraem quando são colocados numa certa proximidade. Um terceiro objeto, C, quando passado por um processo diferente, também adquire essa propriedade que você está chamando de eletricidade, e quando você aproxima ele do A, que você não mudou em nada, também é atraído pelo A. Então, você tem essas duas situações com relação às suas observações e você quer agora responder o que acontece quando eu aproximo o objeto B do objeto C. Se você já conhece tudo de eletricidade, ou mesmo um pouco de eletricidade, então você está numa situação privilegiada e vai responder que se isso aqui é mesmo eletricidade, você espera que o B e o C se repilam, porque se eles são atraídos por A e você sabe que cargas opostas se atraem, o B e o C devem ter a mesma carga, que é a oposta do A. Portanto, eles vão se repelir. Mas imagine que, em vez disso, você observa que eles se atraem também. Como resolver isso? Você vai dizer que existem dois tipos de carga apenas? Então, eu poderia dizer que o A e o B e o A e o C também são todos dos mesmos tipos de cargas e que são cargas que se atraem. Eu posso dividir então agora meu universo em dois tipos de cargas. Os que se atraem mutuamente e talvez, se eu encontrar dois que se repilam, eu posso formar um outro grupo daqueles que se repelem. E aí eu posso também tentar estabelecer uma regra com sinais que seja conveniente do ponto de vista matemático, como é conveniente a regra que nós temos hoje para as cargas elétricas. Então, veja, essa brincadeira hipotética que eu estou fazendo com vocês é óbvio que não vale para a eletricidade, mas as massas, a gente sabe, é um fato experimental que as massas se atraem quando colocadas próximas umas das outras. A atração é muito pequena
e a gente não observa isso no dia a dia. Então, se eu estivesse observando esses fenômenos, eu poderia dizer que não se trata de cargas elétricas e sim de atração entre massas, não há carga elétrica. Se eu nunca observar nenhum par de massas que acarrete repulsão, eu sou obrigado a dizer que a força que eu estou investigando, até onde se experimentou, só contém cargas do mesmo tipo e elas sempre se atraem. Não é o caso da eletricidade, que a gente constata que existem dois tipos, ou elas se atraem ou elas se repelem, e as do mesmo tipo se repelem, e isso é verificado experimentalmente, usando materiais que a gente reconhece como sendo os mesmos ou diferentes. Por exemplo, se eu pego duas barras de vidro do mesmo tamanho, da mesma forma, mais ou menos iguais, e passo pelo mesmo processo, por exemplo, a tritar ela contra o mesmo tipo de tecido. Então eu espero que, como eu fiz a mesma coisa, vai produzir o mesmo tipo de resultado. Eu sempre observo que, neste caso, elas se repelem. Quando eu mudo um dos dois por plástico, e passo pelo mesmo processo, eu vejo que o plástico vai ser atraído pelo vidro. Se eu fizer o mesmo experimento agora com duas de plástico, eu vou observar novamente a repulsão. Isso a gente observa reiteradamente. Esse fenômeno da eletrização é conhecido, ele pode ser realizado inclusive com um pente num dia de baixa umidade. O pente, depois de ser friccionado contra o seu cabelo algumas vezes, vai levantar alguns pedacinhos de papel que estejam sobre a mesa, por exemplo. Então ele vai agir sem contato contra a força gravitacional. Eu recomendo que você faça esse experimento, né? Você pode esfregar o pente na parte da sua cabeça que tem cabelos e deixar recortado pequenas migalhas de papel. Você vai ver que o papel vai ser atraído pelo pente, pela carga do pente. Esse é um fenômeno que também envolve indução. A gente sabe que o papel estando neutro, quando o pente se aproxima dele e produz um campo perto da região que está o papel, por causa do campo, o papel fica com cargas induzidas e acaba sendo atraído para o pente. Nós vamos detalhar melhor isso mais para frente. Mas eu queria ressaltar uma questão importante aqui. Você está interessado agora em comparar a força desse fenômeno com a gravitação. Então o que você faz? Você sacode o pente, depois que ele atraiu os pedacinhos de papel, e vai ver que a maioria dos pedacinhos já cai de volta sobre a mesa. Então você pode chegar à conclusão, se você for mais desatento, que a força elétrica é um fenômeno muito fraquinho, né? Porque basta você sacudir o pente que a força gravitacional já ganha dela, ela já cai, né? Mas veja, você precisa pensar diferente, porque nós estamos tratando de forças que vêm de partes da matéria, né, que foi modificada, tá certo? Então as cargas, em geral, elas existem em partículas, hoje a gente sabe melhor, que são partículas materiais. Você tem que comparar o tamanho do pente e dos pedaços de papel com o tamanho do agente que está produzindo a força gravitacional, que é a Terra. Eu estimulo você a olhar o tamanho da massa da Terra, né, que é da ordem de 10 a 24 toneladas, salvo engano aqui, 10 a 20 tantas toneladas, né, mais do que 10 a 20 toneladas, vamos dizer assim, porque eu não tenho de cabeça o valor, e o pente pesa poucos gramas, assim como os pedaços de papel. Pouco pente e pouco papel produziu uma força suficiente para levantar o papel contra a ação gravitacional da Terra. Você poderia, se você fosse o pedacinho de papel, dizer que o mundo está contra você, né? Então, vamos fazer essa comparação, comparando, por exemplo, a força de repulsão entre dois elétrons e a força de atração gravitacional entre eles para saber a razão entre as magnitudes. Você imagina dois elétrons posicionados a uma distância r, escreve a força gravitacional de atração entre eles, aqui escrito apenas o módulo, escreve a força de repulsão entre eles, do tipo Coulomb. As duas vão com 1 sobre r ao quadrado, que é a distância. Portanto, essa distância vai se cancelar quando eu fizer a razão. Você usando todas as constantes que estão disponíveis no Google, a carga do elétron, a massa do elétron, a constante gravitacional e a permeabilidade do vácuo, você chega
a razão entre a força gravitacional e a força elétrica, que para este caso é da ordem de 10 a menos 41, o que é um número excepcionalmente pequeno, indicando que a força gravitacional é imensamente mais fraca do que a força de repulsão ou atração coulombiana. A história das forças naturais que atuam sem contato entre os agentes que estão interagindo tomou longo tempo para ser mesmo admitida como possível. As observações que nós temos do nosso entorno é que todas as forças que nós observamos ou sentimos são forças que demandam o contato entre os agentes. Desde a história escrita da humanidade, disputamos as razões pelas quais o movimento e as forças se dão, e foi só no século XVII, com Isaac Newton, que a ação à distância começou a ser aceita. Na sua força gravitacional, Newton estabeleceu que a força entre duas massas interagentes é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre as massas. Isso pode ser feito pelas observações teóricas de Newton, que puderam explicar o movimento dos planetas, que já eram observados desde a época do Kepler, principalmente. Já no século XVIII, Cavendish estabeleceu uma maneira de medir diretamente a interação entre massas e detectar pequenas deflexões angulares a partir de deflexões na distância entre duas massas provocadas pela interação gravitacional entre elas. Isso estabeleceu, a partir de medidas diretas, a lei do inverso do quadrado da distância e também estabeleceu o valor da constante gravitacional G. O conhecimento da constante gravitacional G e do efeito da gravidade na superfície terrestre permite facilmente determinar a massa da Terra. Portanto, o Cavendish, ao estabelecer a constante gravitacional G, também ficou conhecido como o homem que pesou a Terra. Newton também estabeleceu que, como consequência deste comportamento para a força de atração entre as massas, uma massa pontual dentro de uma casca esférica não sofreria nenhuma força em nenhuma posição que ela fosse posta. Bastava que você tivesse uma casca com um raio interior e exterior em forma esférica para que esse resultado seguisse diretamente do fato de que a força vai com 1 sobre r ao quadrado, um resultado do Newton que ficou bem estabelecido na época e que era conhecido e reproduzido por vários cientistas e matemáticos. É possível que o fato, já conhecido há milhares de anos, que as interações eletrostáticas são de ação à distância, tenha induzido a comunidade científica da época a esperar que a força fosse do tipo de 1 sobre o quadrado da distância, como era o caso da força gravitacional. Um experimento feito pelo Franklin, no século XVIII também, constatou que uma esfera carregada não produzia força sobre uma outra esferinha pendurada no seu interior, e isso era similar ao que acontecia com uma massa dentro de uma cavidade esférica massiva, conforme falamos anteriormente. Isso sugeriu mais fortemente que a força de interação coulombiana, hoje assim chamada, também fosse com o inverso do quadrado da distância. Refinamentos para tentar detectar forças elétricas dentro de cavidades condutoras foram feitos, inclusive pelo próprio Cavendish, que tinha inventado a balança de torção para medir interação gravitacional. Muitos cientistas da época achavam que o fato de não se detectar força eletrostática dentro da cavidade condutora era uma indicação muito clara de que a força deveria ser deste tipo, caindo com 1 sobre o quadrado da distância. Mas há falhas lógicas nesse pensamento, conforme o artigo que você vai encontrar na descrição do vídeo aí embaixo vai detalhar bastante para aqueles de vocês que tiverem interesse. Foi o Coulomb, em 1885, usando o método inventado pelo Cavendish, a balança de torção, que finalmente estabeleceu, por observação direta, que a força de ação à distância da eletrização de corpos era também do tipo inverso de quadrado da distância. É conveniente incorporar o caráter vetorial da força, estabelecendo certas convenções, como, por exemplo, usar o versor unitário ao longo do próprio raio vetor que liga as duas cargas, com uma na origem. Nesse caso, a gente convenciona, sempre que o sinal do produto for negativo, quando elas tiverem naturezas diferentes, esse sentido se inverte e o caráter vetorial fica completamente incorporado nessa formulação.
Uma maneira direta de definir a unidade de carga é como é feito no sistema CGS de unidades, que é simplesmente definir essa constante de proporcionalidade como sendo 1 e estabelecer que 1 static coulomb é a unidade de carga que, quando colocada duas idênticas a uma distância de 1 centímetro, produz uma força de 1 dina, que é 10 a menos 5 newtons. Esse é um sistema que estabelece a unidade de carga, o static coulomb, como uma unidade derivada das unidades básicas, comprimento, massa e tempo. Nós não vamos usar esse sistema, e sim o sistema internacional de unidades, onde existe uma diferença básica, porque no sistema internacional, que é o sistema aceito globalmente hoje, é o ampere que é definido e não o coulomb sendo uma unidade derivada. Então a definição do coulomb não é tão diretamente ligada às unidades de comprimento, massa e tempo. O ampere, variação de carga no tempo, então coulomb por segundo, ampere, e o coulomb fica sendo uma unidade derivada do ampere, que acaba sendo uma unidade mais precisamente definida pelos fenômenos do eletromagnetismo. Vamos introduzir apenas preliminarmente o conceito de campo elétrico para posteriormente discuti-lo melhor. Nós costumamos atribuir a força de ação entre dois agentes sendo mediada por campos que levam a força da carga Q até a outra carga. Esse campo, então, seria, no caso da carga Q grande aqui, simplesmente um campo vetorial, dado por essa expressão que eu acabei de corrigir aqui, onde a carga Qzão aparece sozinha no numerador agora, sem nenhuma carguinha, porque fica pendendo você colocar uma carga que a gente às vezes chama de carga de prova, nas linhas de campo que já estão lá sendo produzidas pela carga Q grande, e assim ela vai experimentar a força, que é simplesmente o produto da carga de prova pelo campo elétrico. Isso é parecido com o que a gente faz quando diz que a força gravitacional, a força peso, é igual a massa vezes o campo gravitacional G. Essa parte aqui sendo, então, o campo gravitacional. É um conceito que já é familiar para a maioria das pessoas que fizeram um curso de mecânica. Nós vamos estender o conceito para distribuições de carga, distribuições como, por exemplo, uma barra carregada, uma placa condutora carregada, etc., produzem campos elétricos que vão ser calculados em alguns casos, e a gente quer saber o que acontece quando põe uma carguinha de prova nessas linhas. Mais adiante nós vamos detalhar o comportamento dessas linhas, mas é importante saber que o campo elétrico é o agente que vai produzir força sobre uma carga quando colocada nas linhas de campo. Um modo mais formal de definir o campo elétrico é como um limite. Você põe uma carga no ponto em que você quer definir o campo elétrico e faz essa carga ser arbitrariamente pequena. Então, a razão entre a força produzida sobre essa carga de prova e a carga de prova, quando o valor da carga de prova tende a zero, é uma definição matemática do campo elétrico. Existe uma convenção para representar linhas de campo elétrico, que as linhas sempre apontam das cargas positivas para as negativas. Então, a gente diz que linhas de campo nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas, como se fossem fluxos de líquido saindo de fontes e entrando em sorvedouros. Essa analogia vai além do que este paralelo, como você vai ver no conceito de fluxo em um dos vídeos kits que falam sobre a lei de Gauss e o conceito de fluxo. Essa convenção acarreta o seguinte resultado: se eu coloco uma pequena carga sobre as linhas de campo e a carga é positiva, ela vai se acelerar com a tendência de seguir a linha de campo no seu sentido. Se ela for negativa, o oposto acontece, porque ela será atraída para o lado positivo. Então a gente também tem como consequência que, conhecendo as linhas de campo elétrico, a gente sabe que cargas negativas tendem a andar contra as linhas de campo, enquanto que as positivas a favor do sentido definido pelo campo elétrico. Uma outra convenção é que o espaçamento entre as linhas reproduz, em certa medida, quando possível, a intensidade do campo naquela região. Isso pode ser ilustrado, neste caso, de uma carga esférica ou pontual produzindo linhas que vão se espaçando conforme a distância vai aumentando, reproduzindo que o campo cai com o inverso da distância
Neste caso aqui, só para ilustrar, eu desenhei um famoso capacitor de placas paralelas, que são dois planos com cargas opostas. Dado que essas placas sejam longas nessa dimensão em relação à sua distância, o campo é aproximadamente uniforme aqui dentro e tem uma intensidade que nós vamos determinar neste curso. Aqui a convenção você nota perfeitamente. As linhas saem das cargas positivas e morrem nas negativas.